pessoal, dando continuidade ao nosso informativo, estamos aqui no mês de outubro, outubro rosa, um mês de tamanha importância em relação à saúde da mulher. Estamos com a doutora Ana Lúcia Castro Rodrigues, que prontamente nos atendeu e vai trazer para a gente alguns esclarecimentos necessários a esse cuidado. Tudo bem, doutora? Tudo bem, total disponibilidade para suas colocações. Para nós é uma alegria, né, estar aqui e uma oportunidade, não só para nós, né, como mulheres, mas que esse momento alcance, né, outras mulheres. E acho que a gente poderia começar falando, né, o que é o câncer, né, que é uma palavra que assusta bastante quando as mulheres recebem esse diagnóstico, né? Então, câncer é um crescimento desenfreado de qualquer célula do organismo humano. Todas as células têm um padrão de crescimento, de multiplicação e de tempo de vida pré-estabelecido. No caso da mama, a gente tem uma particularidade muito grande, porque a mama é um órgão muito dinâmico. A mama sofre uma influência hormonal muito grande ao longo do ciclo menstrual, tem uma influência na gravidez, uma influência na amamentação, então ela tem receptores hormonais e ela responde a todos eles. Então é uma célula de alta capacidade de multiplicação. Isso torna a mama um órgão muito sensível a uma mudança na rota normal da multiplicação celular. Daí a importância, a frequência e às vezes a gravidade com que evolui o câncer de mama. E como que isso se manifesta, doutora? O câncer de mama, quando ele se torna clínico, quando ele tem mais do que 1, 2 centímetros, ele já tem uma história pregressa de até 10 anos. Então ele cresce de uma forma lenta, bem lenta, até atingir 1 centímetro. A partir de 1 centímetro, ele ganha uma capacidade de multiplicação muito rápida. Então, a primeira manifestação clínica é a palpação de um caroço, de uma área endurecida, em geral mais dura do que o restante da mama, às vezes, na maioria das vezes, irregular, às vezes aderido ou à pele ou a um plano profundo. Ele diferencia do tecido normal da mama. E qual que é a grande preocupação? Mama recebe muita irrigação sanguínea, ela tem uma drenagem linfática muito rica, então não é raro que esse tumor, atingindo esse tamanho, ele já ganhe a corrente linfática e ganhe a corrente sanguínea. Então ele caminha para o gânglio, e os gânglios da axila, acima da clavícula, tem uma importância muito grande, e ele caminha para a corrente sanguínea. Então ele vai dar o que chama de metástase, que é o comprometimento de órgãos à distância, fígado, pulmão, ossos, cérebro. Então a gente se preocupa em diagnosticar o câncer de mama, de preferência, antes dele se tornar clínico, antes dele ser palpável, que é considerado uma fase curável, em que o tratamento permite controlar a doença. Quando ele se torna palpável, muitas vezes até microscopicamente, ele já atingiu os gânglios, a corrente sanguínea, e fica muito difícil a cura nessa fase. Outra manifestação, além do caroço, é a secreção no bico do seio. É possível uma secreção clara, leitosa, em quem já amamentou, principalmente. É possível uma secreção leitosa quem tem um problema do hormônio chamado prolactina. A secreção que chama a atenção é a secreção de sangue, em geral no único ducto, no único ponto, de um lado, uma mama direita ou esquerda, e isso tem uma importância também como diagnóstico. É sinal de que o câncer localizou no canal que conduz o leite que está em contato com o mamilo. Então a gente tem sinais de alerta. Um caroço, principalmente se endurecido, irregular, aderido, secreção no bico do seio, de uma forma menos frequente, mas muito importante, uma lesão na pele
que às vezes é tido como uma dermatite, uma alergia, e no fim pode ser uma manifestação do tumor. Então são várias as manifestações clínicas. Mas a gente precisa lembrar que existe muito processo benigno na mama. Tem os nódulos simples, benignos, que são bem definidos, móveis, não aderidos, e eles são muito mais frequentes do que os tumores. Tem o cisto mamário, que é doloroso, que tem a ver com o ciclo menstrual, que também é um processo benigno. Então, não significa que todo nódulo palpável é um sinal de câncer, mas eu só vou ter certeza depois que eu prosseguir na minha pesquisa. Então, o correto é a pessoa viu algo, percebeu algo na mama, já procurar o médico. Esse é um caminho do diagnóstico, Sim. que a pessoa que se examina, que se apalpa, que se olha no espelho, ela tem uma noção exata de como é a sua glândula mamária. E a partir da mudança, ela percebe, esse caroço não estava aqui, essa área não era endurecida. Aí ela deve procurar o mais rápido possível o diagnóstico, porque nós estamos falando a respeito de tempo e de oportunidade de ação curativa. Certo. Então a espera pode significar mudança de estágio, mudança de progressão da doença. A gente sabe que quando você chega no médico, né, aí tem os encaminhamentos, direcionamentos, os procedimentos que você tem que fazer. Mas se não ocorre, né, se não acontece algo diferente na mama, quando que a mulher precisa começar a fazer mamografia? Tá, você tocou num assunto muito importante. Até agora nós falamos de diagnóstico clínico, de preferência diagnóstico precoce. Sim. Mas nós não queremos diagnóstico precoce. Nós queremos ação de rastreamento. O que é rastreamento? É um procedimento que você tem acesso, que é relativamente barato e que é capaz de, na população sadia, assintomática, diagnosticar uma lesão não palpável. Quanto menor é a lesão, melhor é a chance de cura. Então existe a mamografia como um exame de rastreamento de pessoas saudáveis numa determinada faixa etária, e a proposta atual da Organização Mundial de Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, é que todas as mulheres façam a sua mamografia a partir dos 50 anos, anualmente. Existe uma questão se anual ou bianual, mas, regra geral, a proposta ainda é anual a partir dos 50 anos. O Ministério da Saúde, o INCA, está avaliando em termos populacionais se deve mudar para cada 2 anos. Mas existindo disponibilidade, a recomendação é anual. Então, quando você faz uma mamografia para uma mama que palpável está normal, você está rastreando lesões mínimas não palpáveis. Você está diagnosticando antes da fase clínica, numa fase em que é possível uma intervenção curativa. Daí a importância do Outubro Rosa, daí a importância do alerta para a população em geral. É um exame com cobertura completa do Sistema Único de Saúde. Dentro da campanha não requer nem a consulta ginecológica, porque um caminho é a consulta que o médico apalpa, mas ele está procurando lesões palpáveis, clínicas. O outro caminho é a mamografia, que pode ser hoje na rede pública até autorizado, não obrigatoriamente na consulta médica, para aumentar o acesso, para aumentar o aporte de exames. E aí fica o compromisso de, caso positivo, que se dê andamento o mais rápido possível, o mais oportuno e eficiente possível. E, doutora Naula, e por que a mamografia e o ultrassom? São as mulheres com mais de 50 anos? Então, a mamografia é um exame ótimo,
mas ela tem uma acurácia e uma capacidade de diagnóstico para mama de mulheres com maior idade. A partir de 50 anos, existe uma substituição do tecido da mama do glandular para o gorduroso. Isso torna a imagem mamográfica mais nítida, mais capaz de identificar lesões mínimas, as microcalcificações. A mamografia faz isso com uma qualidade fantástica. Ela é chamada padrão ouro. Agora, qual que é outra situação? A mama densa. A mama que nunca amamentou, da mulher que nunca engravidou, ela tem uma predominância de tecido gorduroso, tecido glandular. Então, ela é uma mama que a gente chama branca na radiografia. Então, ela não consegue enxergar, ela não consegue visualizar com muita nitidez as mínimas lesões. Então, nesse caso, às vezes, você não consegue fechar o diagnóstico. Aí você pede um exame complementar, que pode ser ultrassonografia ou pode ser até ressonância magnética, dependendo da característica da mama. Então vou fazer ultrassom porque ele não dói, porque ele não incomoda. Não é recomendado. O protocolo fala rastreamento, padrão ouro é mamografia. O ultrassom é para aquela mama jovem que você palpou um nódulo e você não sabe se ele é cístico, o conteúdo é líquido ou se ele é sólido, que é o nódulo benigno. O ultrassom é ótimo para diferenciar o cístico do sólido, para lesão palpável. Mas ele não vê microcalcificação. A calcificação é uma característica do exame radiológico, da mamografia. Então, continua sendo padrão ouro, e por mais que tenha queixa, é desconfortável, aquela máquina, vale muito a pena, porque a informação que ela traz, indiscutivelmente, muda a história, muda a sobrevida, muda a condição de vida daquela paciente. Doutora, e se tiver algum caso na família? Os cuidados precisam ser dobrados? Tá, isso você tocou num ponto muito importante que a gente chama de fatores de risco para câncer de mama. Primeiro fator de risco, ser mulher. O câncer de mama acontece também no homem. Mais raramente, porque o homem tem o que eles chamam um broto mamário, um tecido bem residual mesmo de mama. Se acontece o câncer de mama no homem, ele tem uma maior gravidade e ele aumenta o risco de todas as mulheres da família. Mas ser mulher, ter mais de 40 anos, ter menstruado muito cedo e ter deixado de menstruar muito tarde. Por quê? Porque a mama o tumor de mama é hormônio dependente. Quanto mais a mulher se expôs ao hormônio, aquela variação do ciclo menstrual, mais a mama fica sensível para esse risco. Então, quem menstruou muito cedo, quem deixou de menstruar muito tarde, quem nunca engravidou, quem engravidou a primeira vez depois dos 35 anos. Então, são condições que me obrigam a olhar com mais cuidado. E a história familiar de parentes em primeiro grau, mãe, irmã, filha, que tiveram câncer de mama, principalmente se ele aconteceu antes dos 50 anos. Isso aumenta a chance estatisticamente. Quem tem 2 casos de parentes em segundo grau, a minha tia e a filha dela, acende uma luzinha. Então, nós temos fatores de risco maiores e fatores de risco menores, que eu preciso estar muito atenta. E sabe o que é fator de risco modificável? É aquilo que você consegue intervir por decisão própria, por responsabilidade pela sua saúde. Porque a herança genética não conseguimos mudar, não é? Tá aí, né? Mas o que aumenta o risco de câncer de mama? Obesidade, sedentarismo, álcool, vício, né? De uma forma muito importante.
Então, o tal da mudança do hábito de vida e da ação em fatores modificáveis. Aí a gente tem o que chama de prevenção primária, não favorecer o aparecimento. Apareceu, você tem a chamada prevenção secundária, diagnosticar precocemente, de preferência antes de se tornar clínica, através da imagem da mamografia. Aí, outro caminho é instituir tratamento oportuno e adequado. Então, a gente sempre lembra, faz uma campanha, propõe todo mundo a fazer. Mas o que eu vou fazer com os casos suspeitos? A mamografia não me dá diagnóstico. A mamografia me classifica com graus de probabilidade. E aí, a partir disso, eu preciso de uma biópsia. Eu preciso direcionar uma agulha, um aparelhinho próprio para aquela área suspeita. Eu retiro o material, eu examino no microscópio. Confirmei, é um câncer de mama. Eu preciso de tratamento oportuno e imediato. E aí, dependendo do tipo de câncer, dependendo do grau de alteração celular, dependendo do tamanho, da localização, se tem gânglio comprometido ou não, eu tenho vários recursos terapêuticos. E aí é um outro desafio a partir do diagnóstico. O acesso a esses recursos e principalmente a aceitação da paciente para esse tratamento. Porque um recurso pode ser a cirurgia. E a cirurgia já foi muito mutiladora. Era amputar a mama e pronto, não se discute. E antes até esvaziar a axila. Então nós vivemos muito aquele braço super inchado, perdendo função porque esvaziava a axila. Hoje a tendência é um tratamento menos mutilador, mais conservador. Então você pode retirar só o local da lesão, só o setor da mama, só o quadrante, e quanto mais cedo, menos mutilante é o tratamento. Existe a proposta da reconstituição imediata, hoje prevista inclusive pelo SUS, a presença do cirurgião plástico junto do cirurgião oncológico na sala. O paciente já sai reconstituída. Mas a partir do tipo histológico, a partir da fase em que se diagnosticou, ela vai precisar completar o tratamento. Eu posso completar com radioterapia. Quando a retirada é parcial, eu preciso irradiar a mama. Eu posso ter indicação de quimioterapia, ou pelo tipo histológico muito anarquizado, ou porque já tinha algum gânglio positivo na axila. Aí a quimioterapia é um medicamento fantástico para evitar a proliferação da célula, mas ela age na célula sadia também. Então ela tem efeitos colaterais, tanto tolerância, náusea, vômito, apetite, emagrecimento, quanto a questão visual, que tanto pesa, que é a queda do cabelo. Por quê? O cabelo precisa ser nutrido, e se você inibe essa atividade celular, a queda do cabelo é uma consequência. Então é preciso trabalhar muito o diagnóstico, a intervenção cirúrgica, a radioterapia, a quimioterapia, hormonioterapia, porque nós falamos que ele é um hormônio dependente. E aquele tumor que tem receptor hormonal fica um tratamento de 5 até 10 anos, com um medicamento que chama antiestrogênio, que é o hormônio feminino. Então é um trabalho enorme de aceitação, de entendimento, de confiança na equipe, né, que está cuidando, e principalmente na certeza de que fazendo regularmente o que está proposto, você tem um bom resultado. Esse mês de outubro, essa chamada, esse despertar para as mulheres é muito importante, mas fica a dica aí, né, para não ficar preso ao mês de outubro. Sim. Né? Tem que ser algo com responsabilidade, né, que as mulheres, nós mulheres, temos que ficar atentos, né, e tudo aquilo que é preventivo, que a gente pode fazer, que a gente pode mudar
o nosso comportamento, a alimentação, né? Isso daí também ajuda. Então, eu quero agradecer, né, a doutora por essa explicação maravilhosa, né, da gente poder entender um pouco e até assim nas falas, ouvindo aqui, vai chamando também um pouco a atenção da gente para olhar, né, e algumas coisas que a gente pessoalmente precisa mudar, né? Então, assim, eu quero agradecer, viu, a disponibilidade, assim, é muito importante para nós, né, receber essa informação, e eu acredito também para as mulheres que vão ter oportunidade de assistir esse vídeo, vai colaborar bastante. Obrigada, viu? É muito interessante a proposta de vocês, né? O que a gente mais valoriza é a ação educativa, é o alerta, é a sensibilização, né? E você falou muito bem, não é só em outubro, é uma vigilância anual. Tem o outubro como uma motivação, sim, mas todas as pessoas, a gente recomenda, e não só em relação à mama, mas em relação às outras questões ginecológicas, as questões cardiovasculares, as questões metabólicas, como é importante o se cuidar, como é importante o prevenir o problema, e se ele existe, que eu saiba o mais precoce possível. Porque a gente tem esse contratempo, né, paciente, eu não vou nem me tocar. Oi, mas se ele está aí, você vai esperar que ele apareça naturalmente? Então é muito importante que se assuma, todas estamos sujeitas. Isso. E eu me incluo, e a gente tem que se preocupar com o que cabe a nós fazermos, tanto na prevenção, quanto no rastreamento, quanto no diagnóstico precoce. E aí a gente não pode ir para o extremo oposto de que a paciente, a gente chama cancerofóbica, é aquela que, né, está apavorada, tudo que palpa já entende que é um câncer, quer fazer coisas além de um protocolo estabelecido, a partir de um estudo. Então, o que a gente pretende com essa conversa é atingir aquelas que nunca fazem, aquelas que não procuram uma avaliação regular, aquelas que por qualquer motivo evitam a consulta, evitam o autoexame, evitam a mamografia e acabam descobrindo tardiamente e sem uma chance de intervenção oportuna, né? Então, para tudo tem solução. Eu acho fantástica a iniciativa de vocês e fico à disposição para o que precisar. Nós agradecemos a doutora, ficam as dicas, a importância do autocuidado e das riquíssimas informações e esclarecimentos. Temos a certeza de que muitas mulheres nunca tinham ouvido tanto esclarecimento assim, e a informação é imprescindível, né? É o primeiro passo. Muito obrigada, doutora. Fico contente com isso. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.